Vivemos cercados por ruídos, opiniões, expectativas, pressa, gente falando o tempo todo. E sem perceber, a gente começa a responder a tudo. Responder rápido. Responder para evitar conflito. Responder para não parecer estranho. Responder para ser entendido. Mas existe um momento na vida em que algo muda. Você começa a falar menos, explicar menos, reagir menos. E não porque desistiu das pessoas, mas porque finalmente começou a se organizar por dentro. No vídeo anterior, falamos sobre como o silêncio incomoda os outros. Hoje vamos mais fundo. Hoje vamos falar sobre o que o silêncio revela sobre você. Porque chega uma fase em que o silêncio deixa de ser defesa e passa a ser estado de espírito. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, que era imperador e vivia cercado de conflitos, escrevia para si mesmo todos os dias como um exercício de lucidez. E em seus escritos repetia algo que parece simples, mas muda tudo. Se algo externo te perturba, não é o evento que te afeta, mas o julgamento que você faz dele. Isso significa que nem tudo exige reação. Nem tudo exige resposta imediata. Mas a maioria de nós foi treinada para reagir a tudo. Quando alguém critica, respondemos. Quando alguém questiona, explicamos. Quando alguém provoca, nos defendemos. E quanto mais reagimos, mais cansados ficamos. O silêncio começa a surgir quando você percebe que está gastando energia demais com coisas que não dependem de você. Epicteto dizia que a primeira pergunta diante de qualquer situação deveria ser: isso depende de mim? Se depende, você age. Se não depende, você aceita. Mas aceitar não é se calar por medo. É se calar por clareza. Existe uma diferença enorme entre o silêncio de quem está ferido e o silêncio de quem está em paz. Quem está em guerra interna sente necessidade de falar o tempo todo, explicar, convencer, ser compreendido. Quem começa a encontrar algum nível de paz, fala apenas quando é necessário. Sêneca observava que quanto mais falamos para nos justificar, mais nos afastamos da tranquilidade. Porque viver tentando ser compreendido por todos é uma forma silenciosa de escravidão emocional. O estoico não se explicava para aliviar a ansiedade dos outros. Ele falava quando havia propósito, quando havia utilidade, quando havia necessidade real. E o resto ele deixava em silêncio. Isso não significa frieza, significa estabilidade. Imagine uma situação comum. Alguém faz um comentário sobre você. Talvez critique uma escolha sua. Talvez não entenda o que você está fazendo com a própria vida. O impulso imediato é responder, explicar, se defender. Mas o estoico treinava outra coisa. Ele criava uma pausa entre o estímulo e a resposta. Uma pausa consciente, um pequeno espaço interno, não para ignorar a realidade, mas para não reagir de forma automática. Esse espaço muda tudo. Porque quando você responde imediatamente, responde a partir da emoção. Quando você pausa, responde a partir da consciência. Marco Aurélio treinava isso diariamente. Antes de falar, ele observava a própria mente. Perguntava a si mesmo: isso é necessário? Isso é útil? Isso melhora a situação? Se a resposta era não, ele permanecia em silêncio. Essa era uma prática estoica real, a economia de palavras. Falar menos, mas falar com intenção. Em um mundo onde todos querem opinar sobre tudo, o silêncio se torna um tipo raro de força. Uma força tranquila, sem alarde, sem necessidade de aprovação. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais do que falar. Mas ouvir de verdade exige estabilidade interna. Exige não se sentir ameaçado por toda opinião.
Exige não reagir a toda provocação. Quando a mente está em paz, a necessidade de falar diminui. Você não precisa mais vencer todas as discussões. Não precisa provar que está certo. Não precisa ser entendido o tempo todo. Você começa a escolher onde coloca sua energia. E pouco a pouco o silêncio deixa de ser esforço e vira natural. Mas existe um ponto importante aqui. Quando você se torna mais silencioso, algumas pessoas estranham. Dizem que você mudou, que está distante, que não se importa mais. Mas o que mudou foi o nível de ruído interno. Quando a mente se aquieta, o comportamento muda. Você não entra em toda discussão, não responde toda mensagem na mesma hora. Não se explica para qualquer pessoa. Isso incomoda quem está acostumado com versões antigas suas. O silêncio revela algo que palavras não revelam: o seu nível de estabilidade. Quando alguém está em paz, não sente necessidade de provar nada o tempo todo. Quando alguém está centrado, não reage a toda provocação. Quando alguém está maduro, entende que muitas batalhas não merecem energia. Sêneca dizia que a maior prova de sabedoria é a capacidade de permanecer tranquilo em meio ao barulho. E essa tranquilidade não surge do nada. Ela é treinada. Os estoicos treinavam diariamente a observação da própria mente. Antes de dormir, refletiam: onde reagir por impulso? Onde falei demais? Onde eu poderia ter permanecido em silêncio? Era um exercício de consciência. Não para se culpar, mas para se ajustar. Com o tempo, a mente aprende a não se apressar. Aprende a não reagir imediatamente. Aprende a escolher. Então algo curioso acontece. Você continua vivendo no mesmo mundo, as pessoas continuam falando, opinando, provocando. Mas dentro de você há mais espaço, mais calma, mais clareza, mais silêncio. E esse silêncio não pesa. Ele sustenta. Ele te impede de se desgastar com tudo. Te impede de responder a tudo. Te impede de se perder no barulho. Existe uma liberdade enorme em não precisar reagir o tempo todo, em não precisar se explicar o tempo todo, em não precisar ser compreendido por todos. Marco Aurélio escreveu algo que resume isso. Se alguém falar mal de você, viva de modo que ninguém acredite. Sem discussão, sem defesa exagerada, sem ruído, apenas coerência. Porque no fim o silêncio de quem está em paz fala mais do que qualquer argumento. Se você tem se tornado mais silencioso, talvez não esteja se afastando do mundo. Talvez esteja se aproximando de si mesmo. Talvez esteja aprendendo a escolher melhor onde coloca sua energia, suas palavras, sua atenção. O silêncio pode ser cansaço, pode ser proteção, mas também pode ser maturidade. Pode ser o sinal de que a mente finalmente encontrou algum descanso. E quando isso acontece, você percebe que não precisa responder a tudo, só ao que realmente importa. No próximo vídeo da série, vamos falar sobre algo essencial. Nem todo silêncio é maturidade. Existe o silêncio do cansaço, o silêncio do trauma e o silêncio da evolução. Saber diferenciar esses três muda completamente a forma como você vive. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe nos comentários apenas uma palavra: silêncio. Isso ajuda o vídeo a chegar em quem precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar nessa jornada, se inscreva no canal. Aqui, a filosofia não fica nos livros. Ela se transforma em prática. Filosofia para a mente e para a vida.